Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 30 de agosto, terça-feira. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí encontrava-se com seus discípulos e a multidão. É um dia de sábado. Por que o evangelista Lucas registra que era um dia de sábado? Porque o dia da semana era importante para o evangelho e para Jesus. É por causa da lei dos judeus, que proibiam qualquer tipo de trabalho, de atividade no dia de sábado. A lei era muito rigorosa e havia orientações sobre o modo de caminhar, sobre como se alimentar, o que fazer com a família, como rezar. O sábado era muito rigoroso. Não se podia fazer praticamente nada. Era dia de um repouso obrigatório. Porque Deus descansou no sétimo dia. Então, os judeus viam-se obrigados a descansar. Mas esta lei era cheia de hipocrisia, era cheia de maldade. Por quê? Porque quando beneficiava as autoridades, eles permitiam algumas atividades. Quando era para o bem prazer, era para se beneficiar, então eles permitiam. Mas eles exploravam os pobres, exploravam os simples e os humildes em nome da lei. E Jesus irá dizer que as leis foram feitas para o homem, e não os homens foram para ser feitos para servir a lei. Então Jesus coloca o ser humano acima da lei, coloca o bem, coloca a justiça e a caridade acima da lei. E as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus, porque Jesus falava com autoridade, disse o evangelista Lucas. O que significa falar com autoridade? Não é com autoritarismo, porque Jesus não tinha nenhum diploma, não tinha nenhum título, mas falar com autoridade é falar com o coração, é viver aquilo que se fala e é falar aquilo que se vive. E Jesus tinha essa união entre a prática e a vida, essa união entre as suas palavras, seus ensinamentos e suas atitudes. E na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. A sinagoga era um local de oração, mas não se tornou mais local de oração, porque ali se tornou um local de opressão, em que os mestres da lei, doutores, exploravam os órfãos e as viúvas, exploravam os pobres para manter regalias, manter o poder. Os fariseus e os mestres da lei, os sacerdotes, se utilizavam do poder que tinham para humilhar e maltratar as pessoas. Então a sinagoga não é mais um local de encontro com Deus, mas um local de encontro com o autoritarismo, de encontro com a exploração. É por isso que nós vemos com assombro essa atitude. Um lugar que era para oração estava cheio de pessoas más, e o espírito mau estava ali. E a maldade dizia: Que queres de nós, Jesus de Nazareno? Jesus Nazareno, vieste nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O espírito mau sabe quem é Jesus, declara conhecer Jesus Cristo. Ele diz: Sei quem tu és. Mas por que o diabo não se salvou? Porque ele sabe quem é Jesus, mas ele não vive. O diabo, o mal, é o oposto de Jesus. Jesus fala com autoridade. Já o diabo fala com mentiras, fala com é, possuindo a luz e destruindo as pessoas, lançando-os nas trevas, no erro, no engano, na vaidade. E o diabo disse: Viestes para nos destruir. Jesus quer destruir as leis opressoras. Jesus quer destruir a ganância, quer desmascarar as falsas autoridades.
E Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. Jesus liberta as pessoas das falsas leis. Jesus liberta o ser humano de tudo aquilo que o oprime, de tudo aquilo que o destrói. O espanto se apoderou em todos os presentes e comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda até nos espíritos maus com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhou por todos os lugares da redondeza. Jesus foi amado por alguns, temido por outros e perseguido por alguns grupos. Era o mesmo Cristo que provocava reações diferentes em cada um. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Para alguns, hoje Jesus é nosso Salvador. Para outros, ele é o nosso amigo. Para outros, ele é aquele que deve ser esquecido, ignorado e perseguido. Vivamos a nossa fé profunda em Jesus e vamos transformar o nosso coração cada dia mais em pessoas, em corações mansos e humildes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.